É interessante que a NVT, que é a nova versão transformadora, ela traduz da seguinte forma, o verso 17. As boas novas, ou seja, o Evangelho, revelam como Deus nos declara justos diante dele. E isso acontece do começo ao fim por meio da fé. A interpretação do grupo que fez a tradução e a adaptação dessa Bíblia é que fé em fé significa que essa declaração, ou essa manifestação da justiça de Deus de nos declarar justos, desde o início de tudo, e será até o fim de tudo, pela fé. Só pegando aqui o gancho do capítulo 3, que a gente expôs, a gente conversou um pouco na semana passada, a gente viu, mais uma vez, Paulo reforçando que, embora o ser humano é mau, a gente viu isso já no capítulo 1, o ser humano é mau, o ser humano caiu, o ser humano buscou a sua própria sabedoria, e por causa dessa rebelião contra Deus, de rejeitar a vontade divina, se rebelar contra Ele, a gente perverteu a ordem natural da criação. E julgando que nós estávamos definindo o bem e o mal de forma assertiva, na verdade a gente conseguiu transformar o mal em bem e o bem em mal. Foi basicamente isso que a gente fez. E as consequências catastróficas são que o nosso caráter recebeu essa inclinação para a rebeldia, para a rebelião contra a vontade de Deus. E Paulo diz no capítulo 1, esse grande resumo do que acontece com o ser humano. Achando que nós éramos sábios, nós nos demonstramos, na verdade, tolos. Porque as consequências das nossas escolhas, dos nossos julgamentos, são errados. E basta a gente acompanhar toda a história, não só bíblica, mas contemporânea, para a gente perceber como é que o ser humano consegue, vez após vez, escolher o errado. E as consequências que isso causa no mundo, E ele diz que por causa disso a ira de Deus se acendeu contra a humanidade. Por quê? Não é simplesmente porque ele foi contrariado. Deus ficou chateado porque ninguém quis fazer a vontade dele, então Deus ele tem o ego frágil. Então, se ninguém concordar com ele, ele fica bravinho. Não, ele está irado, porque quando a humanidade resolveu se rebelar contra a sua vontade, a humanidade se rebelou contra a ordem natural da criação. E, portanto, o caos que foi instaurado afetou a natureza, os animais, o próximo e todo o cosmos. E começou a gerar efeitos negativos que trouxeram dor, morte, doença, violência e tudo o que há de ruim. Portanto, se Deus ama o belo, o bom, como a gente vê em Gênesis 1, Deus declarando tudo bom, tudo muito belo, tudo muito bom. E aí vem alguém, começa a destruir a sua boa criação, esse Deus se ira contra essa atitude. E aí agora ele vai demonstrar a sua justiça. E aí toda essa expectativa de justiça é de alguém que vai vir e vai passar o rodo, passar a navalha em todo mundo e destruir de vez. Mas aí a gente chega na virada ali do capítulo 3, no verso 21, e ele diz, mas agora, e esse agora é a plenitude dos tempos, essa revelação de Deus, a justiça de Deus se revelou sem a lei. Ou seja, o que é esse sem a lei? Ela se revelou não para fazer a punição da lei nos seres humanos, como a lei havia dito, mas para cumprir um outro aspecto da lei, e que os profetas também já disseram, que é de que essa justiça, na verdade, iria nos redimir, ou pelo menos oferecer a oportunidade de que nós pudéssemos ser redimidos. E aí, então, no capítulo 3, no restante, Paulo vai discursar sobre essa ideia da justiça de Deus que se manifesta através da fé para a nossa redenção, nossa justificação. E agora, nessa virada para o capítulo 4, vai aparecer agora um probleminha, porque Paulo, como um bom rabi, como um bom estudioso ali da lei, ele tem na sua escola de teologia, digamos assim, ele era um teólogo de mão cheia, essa habilidade de já antecipar quais serão as objeções ao seu discurso. Então ele está escrevendo aqui, ele está pregando, e sem ele escutar alguém falando, ele já antecipa. Ele termina o capítulo 3 dizendo o seguinte, olha, visto que Deus é um só, o qual justificará tanto o circunciso a partir da fé, quanto o incircunciso por meio da fé, e toda essa discussão da circuncisão e incircuncisão é a questão étnica, Aquele que é judeu, e que tem a circuncisão como uma questão étnica, como descendência de Abraão, mas se algum gentil quer se atrever a fazer parte desse povo da promessa, também tem que se circuncidar, senão não vai valer a pena. E Paulo está dizendo assim, não, mas vocês não foram justificados pela circuncisão, vocês foram justificados pela fé. Se vocês foram justificados pela fé e não pela circuncisão, então quem é incircunciso é justificado também pela fé, mesmo sendo incircunciso. E aí no verso 31 ele conclui o capítulo 3, que a gente viu na semana passada, dizendo, nós anulamos então a lei por meio de fé, ou por meio da fé? E ele vai responder, de modo nenhum, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Então, tendo feito os seus argumentos aqui no capítulo 1 até o capítulo 3, sobre essa questão da condição humana, da justificação pela fé, Paulo agora vai se voltar para quebrar esse argumento que ele já está antecipando, que é um dos maiores argumentos dos opositores de Paulo. É como se ele já estivesse ouvindo o seguinte, olha,
Paulo, você consegue comprovar que esse novo ensino seu, essa nova teologia aí de justificação pela fé, essa coisa nova, inédita que você está trazendo aí para a gente, não anula mesmo a lei? Você está falando que ela não anula a lei. Mas se é pela graça, se é pela fé e não pela lei, então, de fato, não tem serventia nenhuma. Então a gente anula a lei. Paulo está falando assim, não anula a lei, confirma a lei. Confirma a lei, Paulo, você tem certeza disso? Não. Eu acho que, de fato, anula a lei. E aí, Paulo, antecipando isso, ele vai agora mostrar que não só essa ideia de justificação pela fé não anula a questão da lei que acontece no Antigo Testamento, como, na verdade, já no Antigo Testamento, e durante todas as Escrituras, a justificação sempre foi pela fé. Não é um ensinamento novo que ele está inaugurando agora. Ele só está colocando isso dentro de uma moldura doutrinária para que seja agora sistematizado dentro de uma compreensão do que aconteceu no Antigo Testamento e como isso se revelou no Novo Testamento em Cristo Jesus. Aí ele vai amarrar tudo isso e explicar qual que era o plano de Deus desde o início de tudo. Então ele está falando assim, olha, eu não estou ensinando para vocês alguma coisa nova. Eu estou simplesmente revisando aquilo que já vinha acontecendo desde sempre. Antes da gente continuar, eu queria só pontuar uma coisinha aqui, né? Um dos grandes problemas que a gente tem como cristãos na hora de ler e interpretar a Bíblia é que a gente, com uma mente ocidental, a gente tende a ser extremamente lógico, apenas lógico. Mas nem sempre lógico de um jeito bom. Muitas vezes a gente depende de uma lógica que está atrelada àquilo que tem a ver com a nossa experiência, com a nossa vivência, com os nossos sentimentos. E na hora da gente interpretar a Bíblia, ou da gente estudar a Bíblia, a gente usa um velho método que a gente tirou daquele versinho de Isaías que diz um pouco aqui, um pouco ali. Né? Preceito sobre preceito, lei sobre lei, um pouco aqui, um pouco ali. E existe um grande perigo nessa metodologia, porque, para começo de conversa, esse verso não fala sobre isso. Na verdade, se você ler o capítulo de Isaías que cita esse verso, ele está condenando quem faz esse tipo de coisa. É bem interessante, é bem irônico, porque, na verdade, o profeta está falando as palavras de Deus, e aí os incrédulos, aqueles religiosos ou israelitas que não acreditam no que o profeta está falando, ficam assim, olha, você disse isso, você disse aquilo, isso é tudo baboseira, é mais ou menos isso que eles estão falando. E aí Deus diz assim, olha, para aqueles que ficam falando, um pouco aqui, um pouco ali, é regra, tudo é regra. Se vocês permanecerem com isso, com essa rebeldia, quando eu voltar para trazer o meu juízo, e vocês falarem assim, Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Eu vou falar para vocês, mas é porque um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, blá, 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 blá. E aí eu vou julgar vocês e vocês vão sentir a minha ira. Aí a gente entendeu que esse verso está falando sobre metodologia de estudo da Bíblia, não tem nada a ver. Esse é só um exemplo para mostrar que, muitas vezes, a gente não pega a Bíblia para estudá-la da forma como ela foi escrita. A Bíblia é um livro narrativo, primariamente. Ela apresenta uma experiência, um storytelling. Ela tem todo um conceito sendo construído desde Gênesis 1 até o final, que vai progredindo por meio de histórias, experiências, poesias, profecias, parábolas, também linguagem de lógica, né? E muitas vezes, se a gente vai para o texto e começa a pensar versos, geralmente a gente vai priorizar aqueles versos que tendem a concordar mais com a gente e deixar de lado versos que a gente não concorda tanto, ou que não contribuem tanto para o nosso status quo, para aquilo que a gente já previamente acredita. Então, por isso que é importante, por exemplo, a gente vai estudar Romanos, é importante a gente começar do começo. Para quem Paulo está escrevendo? Por que ele está escrevendo? Qual que é o problema que ele está tentando resolver? Como é que o argumento dele vai sendo construído? E aí a gente vai observar toda a lógica do contexto que ele está descrevendo. Em vez de simplesmente eu escolho um verso aqui, aí eu vou lá e pego um outro verso de algum outro lugar para desmentir o que Paulo está falando, e aí eu vou juntando e faço uma salada de frutas. Como se fosse um mero processamento de informações. Tem uma piadinha assim, tipo, não é uma piada do tipo ha, 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 é uma piada mais do tipo, entendi, né? Que é a história do marido programador. Né? O programador é aquele cara que programa software de computador, né? Então, como é que o computador funciona? Você tem que dar comandos para o computador, e de acordo com a sintaxe do comando, o computador vai executar e processar aquilo ali. Né? Então, a mente do programador tende a ser muito lógica, de acordo com essas ideias da sintaxe, né, da frase. E aí diz que tinha um programador, e aí a esposa chegou um dia para ele e falou assim, querido, preciso que você vá até a padaria. O que é para eu fazer? Então, você vai comprar um leite. Se tiver pão, traga 10. Tá bom. O marido foi na padaria. Quando ele voltou com 10 caixas de leite. E aí a esposa olhou e falou assim, você está doido? Por que você trouxe 10 caixas de leite? Ele respondeu, porque tinha pão.
pela sequência da sintaxe da frase, você vai processar essa informação e vai achar, não, 10 leites. Mas era isso que ela estava dizendo? Você percebe que a linguagem humana não é uma linguagem de computador. O computador ele é feito para processar informações em alta velocidade, mas o computador não tem capacidade de interpretação. O computador, diante de uma informação dúbia, ele não consegue escolher. Geralmente, por padrão, ele vai escolher a primeira ou aquela que está setada como padrão. Já a Bíblia vai apresentar para a gente um texto que tem dualidades, que tem duplicidades, que tem contextos. Por exemplo, se você pegar uma poesia, como um salmo, e mandar um computador processar, ele não vai entender o que está acontecendo. Então, se você pega assim a frase, né, lá de Cantares, a minha amada é como gazela saltitante. O computador vai falar assim, está xingando ela de animal. Mas é uma poesia. Geralmente ele está pegando os traços graciosos da gazela, né, que tem toda uma poesia, parece que está dançando na natureza ali. Então ele quer se apropriar dessa imagem. Né? Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem... Então toda a linguagem poética ela é feita para se analisar de um jeito. Aí você pega a parábola é feita para se analisar de um jeito. Ela tem parâmetros, ela tem um conceito. Você não pode simplesmente pegar uma parábola, extrair uma informação de uma parábola e sair aplicando como uma coisa geral para tudo. Geralmente tem um objetivo. Jesus vai ensinar uma coisa específica, ele conta uma parábola para ilustrar o ponto. Ele não está sendo exaustivo para tudo. Então, cada ponto da Bíblia tem esses formatos. E o que a gente vai perceber agora no capítulo 4? Paulo ele vai usar aqui pelo menos 5 abordagens diferentes no capítulo 4 para poder dizer o que ele tem a dizer. Nos primeiros 5 versos, ele vai usar uma abordagem teológica, né, que tem a ver com a teologia bíblica mesmo, analisar a teologia bíblica. Do verso 6 até o verso 8, ele vai usar a ferramenta da hermenêutica, que é uma ferramenta de interpretação. Nos versos 9 a 12, ele vai falar do contexto histórico e usar o contexto histórico para explicar seu ponto. Nos versos 13 a 17, ele vai para a lógica mesmo, ele vai fazer silogismos, ele vai concatenar ideias e chegar a uma conclusão. E por fim, nos versos 17 ao 25, ele vai usar o argumento da experiência, de algo que ocorreu na vida e como isso gerou um resultado, né, uma conclusão. Então, veja, se aqui no capítulo 4 você já tem 5 linguagens e abordagens interpretativas diferentes. E assim acontece na nossa vida. Por quê? Porque o ser humano, ele não funciona como um computador. O ser humano entende nuances, ele entende contextos, ele entende transcendência. E da mesma forma acontece na Bíblia. Por exemplo, João fala lá o seguinte, não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você vai para o Evangelho de João, e o que João fala? Deus amou o mundo. É a mesma palavra. Deus, então, está sendo pecador? Ele está errando? Não, porque a palavra mundo, em 1 João, é a filosofia do mundo, né? É o sistema vigente. E a palavra mundo, lá em João, é o planeta e as pessoas que residem nele. Mesma palavra, coisas diferentes. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui na hora da gente abordar a Bíblia. Por isso que é importante, sempre quando formos estudar a Bíblia, primeiro, qual que é o livro? Quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, o que queria dizer, qual que é a estrutura que divide esse livro, quais são os principais temas abordados. Ah, mas isso dá muito trabalho. Bem-vindo ao mundo do estudo da Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, meditado, para poder te transformar. Por isso que o salmista, no capítulo 1, vai dizer, bem-aventurado aquele que medita na lei de dia e de noite. Porque essa meditação vai nos transformar, nos mudar. Né? Então, por isso que eu preciso acompanhar o raciocínio do autor antes de simplesmente pegar um verso aleatório dele e jogar dentro de outro contexto aleatório. Então, vamos seguir agora no primeiro bloco de textos, que é o verso 1 até o verso 5, onde Paulo vai dar agora o seu argumento teológico do porquê Abraão, de fato, não anula ou não é um exemplo negativo em relação à justificação pela fé em relação à lei. Ele diz o seguinte no verso 1, que diremos então a respeito de Abraão? Então ele está respondendo aqui a esse conceito. Não, mas Abraão ele obedeceu a Deus. Abraão é o exemplo para o judeu da pessoa mais obediente e de que mais guardou a lei. Por isso, como ele era uma pessoa justa, santa, Deus o abençoou e fez o que fez na vida de Abraão. Por quê? Porque ele obedeceu a lei de Deus. Todo judeu sabe disso. Né? Então, Paulo vai agora pegar esse grande exemplo e ele vai mostrar o seguinte, olha, se eu conseguir mostrar que Abraão foi justificado pela fé, que Abraão está do meu lado, então eu ganhei essa rodada de conversa, né? Então vamos lá. O que nós vamos dizer então a respeito de Abraão? O nosso pai segundo a carne, né? Ou seja, o que foi que Abraão conseguiu? E ele faz agora uma pergunta irônica ou retórica, eu não sei, mas ele diz assim no verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar. Então é o seguinte, se a justiça que ocorreu na vida dele foi mediante obras,
esse é um motivo de orgulho para ele. Porém, não diante de Deus, ele diz. E aí o verso 3 diz, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Então, antes da gente ir para os versos 4 e 5, vamos ponderar algumas questões aqui. A primeira é que esse se aqui, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar. Esse aqui é um se condicional. Paulo está trazendo a gente para uma reflexão. Caso isso seja verdade, então Abraão tem motivo de se orgulhar. Só que lá no verso 27 do capítulo 3, como a gente viu na semana passada, ele disse que a justificação pela fé anula o nosso orgulho. Né? Porque ele diz o seguinte, onde então fica o orgulho? É totalmente excluído. Por causa da lei? Não, por causa da fé. Então ele está falando que, olha, se é pela lei, vai acontecer o orgulho. Por quê? O que ele está basicamente argumentando aqui é que se por um acaso Abraão fez alguma coisa para merecer o favor divino, então, na verdade, Deus deve algo a Abraão. E se Deus deve algo a Abraão, então, na verdade, o que está acontecendo? Deus está dividindo a sua glória com Abraão. A glória de ter justificado o homem, de ter salvado o homem, vai ser dividido entre ambas as partes, porque cada um contribuiu um pouco. E esse que é um grande problema aqui, porque se você for até o capítulo 11, verso 36, você vai ver que Paulo vai dizer o seguinte, dentro de toda uma argumentação que ele está falando sobre a grandeza e soberania de Deus, ele diz assim, olha, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele e somente a ele toda a glória. Amém. Então todas as coisas foram criadas por ele, foram criadas para ele, foram trazidas à vida e à existência para ele e são objeto de glória para ele. A glória é toda para ele. O movimento da reforma, que trabalha com 5 solas, né? Um desses 5 solas, sola fide, sola gratia, solus Christus, só lhe deu glória. A glória deve ser dada somente a Deus. Só Deus é digno de glória. O que aconteceu lá no Éden? Adão foi criado, junto com Eva, para refletirem a glória de Deus, para espelharem a glória de Deus, sendo imagem e semelhança. Qual que foi o pecado de Adão e Eva? Eles quiseram a glória para eles. Por que nós vamos simplesmente espelhar a glória de Deus se nós podemos gerar e termos a nossa própria glória? Então eu quero essa posição de Deus. É a mesma coisa de Lúcifer lá no céu. Ele quis a glória da divindade. Por que eu vou ficar aqui simplesmente cumprindo ordens? Né? Então essa ideia de que todos os méritos são de Deus e a glória é somente dele, é o que basicamente rege toda a Escritura quando a gente fala do caráter de Deus. E se você se lembrar do que a gente viu lá no capítulo 1, no verso 21, qual que foi uma das grandes consequências, ou causas talvez, que levaram o ser humano a se rebelar contra Deus? O verso 21 diz, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não reconheceram que tudo vinha por meio dele. Logo, não o glorificaram. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Ou seja, pelo próprio raciocínio deles, eles buscaram decidir seu próprio caminho. E a consequência disso, diz aqui o texto, é que eles começaram a fazer imagens representando ídolos para ele. E é bem interessante, porque é justamente isso que acontece na nossa vida quando nós buscamos glória para nós mesmos. Qualquer coisa que tenda a dividir a glória de Deus se torna um ídolo. Porque glória é aquilo que demanda adoração. Eu adoro a Deus, porque só Deus é digno de glória. Se alguma outra coisa recebe glória da minha parte, essa coisa está recebendo a minha adoração, a minha devoção. Isso pode ser um objeto externo, e pode ser um objeto interno. Então, o que aconteceu com o ser humano? Ao se rebelar contra a glória de Deus, tentando estabelecer sua própria glória pelo meio do seu raciocínio obscurecido, insensato, eles começaram a criar ídolos, ídolos de animais, ídolos de criaturas. E se você for parar para observar, os ídolos sempre são uma projeção das nossas vontades, né? Eu vou lá e, de repente, começo a adorar o Deus da chuva. Por quê? Porque eu preciso de chuva na minha horta. Eu adoro a deusa da fertilidade. Por quê? Porque eu preciso ter um bebê, ter um filho. Eu preciso, né, que a minha família seja fértil. A gente vai até os ídolos por causa dos desejos do nosso coração. Então, no fim das contas, os ídolos são projeções internas nossas. São aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. E ao invés de confiarmos em Deus e darmos glórias a Ele, reconhecendo que tudo que provém dEle provém mediante a sua graça, a gente tenta perverter isso daí. É por isso que um dos efeitos da graça operando no ser humano é justamente eliminar a causa do pecado. A graça não vem só para me perdoar, ela vem para eliminar aquilo que me levou a pecar. E o que foi que me levou a pecar? O orgulho. Qual orgulho? De achar que eu, como criatura, posso substituir o Criador. Tem orgulho maior que esse?
Não foi o orgulho de Lúcifer? Né? Eu vou subir até as mais altas nuvens e vou governar. Então veja, se foi o orgulho que levou Eva, e consequentemente Adão, toda a humanidade, a trair a glória de Deus e rejeitar a glória de Deus, o que me faz achar que ter orgulho é o que vai me fazer me justificar perante Deus? Por que isso acontece? Porque, é o que ele está falando aqui, se por um acaso Abraão participou da sua própria justificação, ele tem do que se orgulhar, portanto, ele tem motivos para exigir que Deus divida a sua glória com ele. Deus, o Senhor me ajudou, mas o Senhor também não fez tudo. Então ele diz, Abraão teria do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Por quê? Porque Deus não divide sua glória. É o que ele diz lá em Isaías. O meu nome é o Senhor. Eu sou Deus e não há outro. Eu não divido a minha glória. A glória é somente minha. Por quê? Porque a glória só pode ser dada ao ser absoluto do universo. Qualquer outra coisa vem porque ele permitiu que viesse à existência. Nada existe fora de Deus. Tudo que existe é por causa que Deus permitiu que existisse. Portanto, todo o mérito sempre será dele. Mas a gente ainda acha como criatura que a gente pode dividir a glória com ele. Ah, mas eu fiz isso aqui. Tá, mas desculpa, mas você só existe porque Deus permitiu. O dia que você existir sozinho e criar um mundo sozinho, o seu mundo, aí a gente conversa sobre dividir a glória. Mas eu não tenho essa capacidade. Mas é isso que acontece. É por isso que o efeito da graça é eliminar a causa do orgulho. É por isso que você vai perceber lá no capítulo 1 que o que molda essa discussão da perversidade do ser humano para Paulo é a adoração. Pararam de adorar a Deus, pararam de dar glórias a Deus e decidiram dar glórias a si mesmo. E aí você vai para o capítulo 12, que vira para a parte prática da vida do cristão, Paulo começa a falar sobre o quê? Sobre o culto racional. O que é o culto racional? É o culto que coloca Deus no centro de tudo. É o culto que não faz sentido se você começa a tentar atrair a adoração para você de alguma forma. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que só a graça é capaz de produzir um culto verdadeiro, porque a graça anula dentro de nós o desejo de querer dividir com Deus a sua glória. Portanto, o único culto racional, o único culto verdadeiro, é aquele que dedica toda a glória a Deus. E Paulo está argumentando aqui que isso acontece por causa da graça, por causa da fé. Quando a gente tenta estabelecer uma justiça própria, a gente tenta atrair a glória para nós mesmos. Então, quando a gente tenta estabelecer nossas próprias obras para termos justiça, o que a gente está fazendo é cometer idolatria. É tentar roubar de Deus o que pertence a Ele. Então, ter confiança no que se faz é idolatria. É tentar dividir com Deus a glória que pertence somente a Ele. Se tem algum ponto na minha religiosidade que traz alguma glória para mim e não para Deus, alguma coisa está errada. Se Abraão foi justificado por obras, então ele tem do que se orgulhar. Porém, não diante de Deus. E agora ele vai dizer por que não diante de Deus. Porque as escrituras, elas dizem o seguinte. Elas dizem que Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído a ele como justiça. Esse verso, Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído a ele como justiça, é uma citação direta que Paulo está fazendo do capítulo 15 de Gênesis, no verso 6. Lá você vai ver todo o contexto inicial da jornada de Abraão. E o interessante é que o capítulo 15 vem antes do capítulo 17. Não é isso que acontece? O 15 vem antes do 17. Essa é a lógica. O que acontece no capítulo 15? Abraão não fez nada ainda. Ele não teve filho, ele ainda não obedeceu. A única coisa que ele fez foi confiar em Deus. É isso que Paulo está argumentando. O capítulo 15 está narrando o início da jornada de Abraão. Deus foi lá, o chamou, sem nenhuma razão aparente. Deus não chamou Abraão porque ele era bom. Deus não chamou Abraão porque ele era justo. Deus não chamou Abraão porque ele tinha méritos. Abraão era alguém como qualquer um de nós, um pecador. Deus o chamou. E o mérito que é acreditado a Abraão é o mérito de ter confiado no que Deus fez. Ele falou assim, olha, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te dar, e eu vou te dar uma família. Tá, Senhor, mas é onde? Você não tem que saber isso agora, você só tem que sair de casa. Tá bom, eu vou. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. O capítulo 15 é bem interessante porque já se passou algum tempo desde que ele saiu, não muito tempo, mas ele saiu lá da sua terra e ainda nada de filho, nada de descendência, nada do cumprimento da promessa. E aí ele vira para Deus um belo dia e fala assim, Deus, eu estou achando que eu vou chamar meu escravo, o meu servo aqui, Eleazar, porque acho que eu vou deixar para ele, né, a minha herança e tal, para poder cumprir a tua promessa, né? Eu vou aqui fornecer o que vai cumprir a tua promessa. Deus vira para ele e fala assim, olha, Abraão, faz o seguinte, olha para as estrelas, conte os grãos de areia do mar, a sua descendência vai ser desse tamanho. Eu vou te dar um filho, e vai ser um filho no teu DNA, na tua esposa, vai ser o teu filho genuíno. Você não tem que pensar em servos, você não tem que pensar em nada, vai ser o teu filho.
Essa é a promessa. Eu vou te dar uma descendência e uma terra para morar. E aí o verso 6 diz, Abraão creu na promessa de Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. E aí acontece uma cena belíssima no restante do capítulo 15, porque Deus chama Abraão para fazer uma cerimônia de cartório com ele. Né? O que era o cartório da época? Em vez de você ir lá no cartório firmar, né, a sua assinatura, como é que funcionava o cartório? Duas partes vão firmar um acordo. Elas vão até um determinado lugar, pegam alguns animais, né, pombinha, rolinha, ovelha, esses tipos de animais, cortam esses animais ao meio, colocam uma banda de frente para outra. Ambas as partes passam entre essas partes de animais, né? Tipo, então a banda do animal de cá, outra banda de lá. Eles passam no meio, viram um para o outro, apertam as mãos e dizem que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se por um acaso eu descumprir a minha parte no nosso acordo. Bem eficiente esse acordo, né? Muito melhor que cartório, digamos assim. E aí, o que acontece? Deus chama Abraão para fazer isso. Os dois vão lá e vão fazer isso. Então Abraão pega os animais, corta, enfilera eles direitinho. Só que antes de Abraão passar entre os animais, Abraão cai no sono. E ele começa a ter uns sonhos esquisitos. E aí tudo fica escuro, vem uma chama de fogo e passa entre os animais. E a cerimônia acaba. E Abraão não passa, porque Abraão estava dormindo. O que está acontecendo? Abraão, eu estou estabelecendo um acordo com você. Eu vou fazer isso e você vai fazer isso. E se algum de nós quebrar a sua parte no acordo, eu vou sofrer as consequências. Abraão não passou. Abraão estava dormindo. Abraão estava descansando. Então Paulo está evocando essa imagem para dizer o que aconteceu com Abraão é fruto da fé. É fruto do evangelho pronunciado lá atrás em Abraão, ele vai dizer em outro verso. E a gente percebe que essa jornada de Abraão ela é tumultuada. Logo no capítulo seguinte, ali no capítulo 13, eles vão para o Egito, aí alguém chega para ele, o rei lá, e fala assim, posso ficar com Sara? Pode, ela é minha irmã. O instrumento da promessa de Deus ali já entregou, né? Não estava tão confiante assim, não, pode ficar com minha esposa, não tem problema. Aí ele leva Ló junto com ele, né? Porque vai que não dá para levar filho, pelo menos eu tenho meu sobrinho aqui, meu sangue também, vai dar certo, né? Aí no outro capítulo ele traz o servo. Não, meu servo vai dar certo. Beleza. Deus falou assim, não, Abraão, eu vou cumprir a promessa. Ah, tá bom, Deus, eu confio que o Senhor vai cumprir a promessa. Abraão creu e foi acreditado como justiça. Próximo capítulo. Acho que eu vou dormir com a minha escrava. Está demorando muito. Você percebe que Abraão faz isso depois que ele já tinha sido justificado? Olha como é que são as coisas. Em momento algum, Abraão faz por merecer a promessa, a não ser o fato de que ele acredita, apesar dos seus tropeções. A fé de Abraão é oscilante, e ainda assim ele é chamado de o pai da fé, porque ele creu em Deus, apesar de tudo, apesar de toda essa oscilação. Então agora ele vai retomar esse ponto no verso 4 e vai dizer o seguinte, olha, para quem trabalha, Paulo vai argumentar, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Já pensou? Você tem um emprego, aí você se mata de trabalhar o mês inteiro, faz hora extra, chega cedo, sai tarde, trabalha. Chega no final do mês, o seu chefe te chama, tira um cheque, faz um pix, sei lá. Chega para você e fala assim, olha, eu tenho um presentinho aqui para você. Aí você fala assim, presentinho é o caramba, né? Como assim presentinho? Eu trabalhei o mês inteiro, presentinho. Presente é o quê? É algo que você recebe sem ter feito por isso. Se eu trabalhei, o meu chefe está em dívida comigo, porque eu vendi para ele as minhas horas de trabalho. Então Paulo está falando assim, olha, quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E aí ele vai falar um negócio extremamente absurdo agora no verso 5. Mas absurdo num grau, que ele já vai antecipar que a galera vai ficar louca com ele. Ele diz o seguinte, mas para quem não trabalha, peso aqui no que Paulo está falando, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então ele está basicamente argumentando aqui, olha, se Abraão mereceu a sua própria justiça, não foi um favor de Deus. Abraão trabalhou para conseguir aquilo que Deus lhe deu, Deus estava simplesmente pagando a Abraão algo que Deus devia a Abraão. Portanto, Deus não pode ser glorificado por ter feito essa promessa a Abraão, porque na verdade é um acordo mútuo e cada um está fazendo a sua parte. Então você não tem que glorificar, agradecer alguém que cumpriu sua parte numa transação. Cada um fez sua parte, era obrigação. Mas ele está falando assim, não, a parte que não trabalha, porém crê no que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. O que Paulo está argumentando aqui é que Abraão ele foi justificado muito antes de realizar qualquer tipo de obra. É claro que as obras aconteceram na vida dele, Tiago vai argumentar isso, mas as obras acontecem depois da justificação, não antes. E Paulo não só afirma, veja só o absurdo aqui,
Paulo não só afirma que Abraão não trabalhou pela sua justificação, como ele afirma que Abraão era um ímpio quando foi justificado. Aí você chega diante de judeus que tem Abraão como o grande ícone do pedigree judaico. Abraão era um homem santo, Abraão era um homem impecável, Abraão obedeceu toda a lei. Aí Paulo fala assim, então, aí Deus foi lá e justificou o ímpio Abraão. Como assim você está chamando o nosso pai, o fundador dessa nação, de ímpio? Você bebeu, Paulo? Você está louco? Paulo, não estou louco não, é isso mesmo que eu estou falando. Abraão era ímpio. Abraão não fez nada para merecer. Absolutamente nada. Deus o chamou pela sua graça. Um presente diante de Deus. Isso deixa os opositores de Paulo extremamente desesperados, primeiro, porque ele está jogando a imagem impecável de Abraão na lama, chamando ele de ímpio, e segundo, porque Paulo está contradizendo as Escrituras. Se você for, por exemplo, para Provérbios, para Isaías, para Deuteronômio, e especificamente para Êxodo 23, em todos esses versos, Deus vai falar uma coisa muito clara. Eu, o Senhor, não justifico o ímpio. Aí a gente começa a perceber aqui, quando a gente usa simplesmente a lógica de catar versos, né? Aí a gente lê alguns versos sobre justificação pela fé, mas aí a gente lembra que tem um verso lá atrás que Deus fala assim, não, eu não justifico o ímpio. Ele fala assim, não, então está errado todo o resto desse ensinamento, porque tem um verso que diz que Deus não justifica o ímpio. Só que a gente chega aqui e Paulo diz assim, Abraão creu que mesmo sem suas obras, Deus justifica o ímpio e atribui a ele a sua justiça. Aí ele fala assim, não, então tem um problema de lógica aqui na Bíblia. Como é que eu vou compreender esse raciocínio? Apenas se você entender o argumento que Paulo está fazendo. Portanto, a gente acha muitas vezes que a Bíblia tem que ser entendida dentro de toda a sua lógica. Cada pontinho tem que fazer sentido. Mas aí você começa a abrir mão da fé. Aí você começa a parar de confiar na palavra de quem está dando a garantia da promessa. E é toda essa discussão que Paulo está fazendo aqui. O paradoxo que está sendo criado aqui quando Paulo fala que Deus justifica o ímpio, é que basicamente aquilo que ele começou a falar no capítulo 3. Né? Como é que Deus pode ser justo e justificador? Deus precisa ser justo, ou seja, ele não pode justificar o ímpio, mas ele precisa ser justificador, então ele tem que justificar o ímpio. É um paradoxo. Como é que ele vai resolver esse problema? Paulo já deu algumas dicas do que vai acontecer, mas na semana que vem, no capítulo 6, a gente vai entrar mais a fundo, porque o capítulo 6 vai tratar especificamente dessa questão. Como é que Deus pode ser justo e justificador? Como é que Deus pode não justificar o ímpio, mas ao mesmo tempo justificar o ímpio? Como é que ele pode fazer as duas coisas? Essa vai ser a discussão de Paulo lá no capítulo 6, e a gente já vai para lá na semana que vem. Por enquanto, a gente precisa entender o seguinte, que a Bíblia, como a gente falou aqui no começo, ela não pode simplesmente ser estudada com mera lógica humana, simplesmente confiando na nossa lógica. Por quê? Porque a nossa lógica humana nos trai. Porque ela vem de um coração inclinado para a desobediência, inclinado para a incredulidade. E aí tudo dentro de nós fica gritando o tempo todo um lugar nessa participação desse plano, algum tipo de mérito. Porque eu não posso simplesmente deixar na mão de Deus. Por quê? Porque isso me deixa vulnerável. Né? A gente fica ansioso quando a gente não está participando de alguma coisa. Tipo no começo, quando... Corta a gravação aí que eu tenho que fazer uma confidência, estou brincando. No começo, quando minha esposa estava aprendendo a dirigir, e eu não sei se alguns já passaram por isso, né? Você senta no banco do passageiro, né? Cada curva você quer levantar a mão para pôr no volante. O pé está no banco do passageiro e fica tentando apertar o freio. Por quê? Porque você quer estar no controle, você não quer estar o quê? Vulnerável. Aí você fala assim, não, tudo depende de Deus, você não faz nada. Aí começa a coçar, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, não, mas eu não posso confiar. Aí você começa a perceber o quê? Por que a justificação pelas obras e a justificação pela fé são incompatíveis? Porque uma anula a outra. Se eu tento tomar o controle, eu abro mão da fé. Então eu tenho que escolher um dos dois caminhos, eu não consigo fazer os dois. Não estou falando que não existe obediência pela fé. Esse é um outro assunto que a gente vai tratar na semana que vem. Mas veja, como é que é a nossa lógica, né? Até quando a gente não percebe, a gente está raciocinando dessa forma de justificação pelas obras. Quer ver um exemplo? Não vou submeter vocês a isso, então eu vou fazer de forma retórica e vocês reflitam dentro de vocês mesmos. Porque às vezes não gosta de se expor, levantar a mão. Então veja, responda para você mesmo. Você acredita que nós somos salvos mediante a fé, pela graça que Cristo outorgou? Então se você crê que Jesus Cristo vai te salvar, você vai ser salvo. Você crê nisso? Você crê nisso, certo? Segunda pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? O que você acha? Bateu uma dúvida, né? Não dá uma dúvida? Será que eu posso afirmar que eu estou salvo? Mas por que bate uma dúvida? Sabe por quê? Porque na hora que eu faço essa pergunta, o meu cérebro começa a rodar as engenhocas e pensar assim, o que eu fiz nessa última semana que pode me condenar? Será que eu fiz coisas boas o suficiente para eu ir para o céu? Mas espera aí, se somos salvos pela fé, independente das obras, então não tem a ver com o que eu faço. Mas na hora que eu pergunto se eu estou salvo ou não, eu começo a pensar no que eu fiz, ou deixei de fazer.
Porque esse é o nosso raciocínio, é automático. Porque a gente quer estar no controle. E é isso que acontece o tempo todo. Quando a nossa mente começa a raciocinar em termos da nossa contribuição para a justificação, isso significa que o inimigo das almas está tomando conta do seu coração. Ele quer te conduzir a esse caminho. Querer alcançar a justificação pela obediência da lei, após já ter sido declarado justo por Deus, Deus já te declarou justo, e aí você ainda quer contribuir e alcançar a justificação com a sua obediência. Isso significa que você não está crendo na declaração que ele fez de que você é justo. Ele declarou que você é justo pela fé, aí você quer contribuir para essa justificação. Isso significa que você não está acreditando que de fato é verdade. Logo, essa motivação e essa ação que nós tomamos de tentar contribuir para a nossa justificação é uma ausência de fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Por quê? Porque vem de uma ausência de confiança em Deus. Adão e Eva, confiem em mim, não comam do fruto. Não confio, não. 6.000 anos de pecado, parabéns, deu certo. Quando nós deixamos de confiar em Deus, é quando o pecado toma conta de nós. E é aí que vem o verdadeiro problema. Essa postura de falar assim, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que demonstrar para Deus as minhas boas ações, eu tenho que ser fervoroso e fazer por onde ser salvo. Quando a gente fala isso, parece que há uma certa piedade, porque eu me importo o suficiente para querer contribuir. Então parece que eu sou piedoso, tem uma aparência de piedade. Só que se a gente for raciocinar direitinho, a gente vai entender que onde quer que haja na sua vida algum espaço onde você não dependa de Deus, ali existe ausência de fé. E se você for expandir isso ao máximo, não, vai chegar um momento onde eu não dependo mais da graça. Você está falando assim, então vai chegar um momento onde eu não dependo mais de Deus. Só que você depende de Deus para existir. Então, a ausência de fé é o que de fato se choca quando o assunto é salvação. Porque nós não queremos abrir mão desse controle. Quero ler uma citação aqui de Ellen White. Está em Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 351. É um texto bastante grande, eu resumi ele mais aqui, peguei algumas frases assim, cortei um pouco a redundância para não se estender muito. Mas ela diz o seguinte, coisa alguma, senão a justiça divina, pode dar-nos direito a qualquer bênção concedida pela graça. Por muito tempo, nós desejamos e procuramos obter essas bênçãos, só que nós não as recebemos porque nós temos acariciado dentro de nós a ideia de que nós podemos fazer alguma coisa para nos tornar dignos dela. Então, quando a gente acaricia a ideia de que nós podemos fazer alguma coisa, o que ela diz? Nós deixamos de receber esse algo. Por quê? Porque está se chocando, está se anulando. Não devemos pensar, ela diz mais à frente, que a nossa própria graça e méritos nos salvem. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Única. Frise-se essa palavra. É a nossa única esperança. Nós precisamos crer na clara promessa. Gente, não existe promessa mais clara na Bíblia do que essa, de que a nossa salvação vem de Cristo. Existem trocentos versos falando sobre isso, mas a gente se apega a 2 ou 3 que nos deixam em dúvida, porque a gente acha que pode estar falando de alguma outra coisa. Nós temos de crer nessa clara promessa e não aceitarmos os sentimentos no lugar da fé. O que ela está falando aqui? Que o sentimento vai sobrepujar a fé, porque eu preciso sentir que estou salvo, eu não posso crer. Eu não consigo crer, então, não, se eu não sentir dentro de mim que eu estou salvo, então eu não estou salvo. Eu preciso sentir, precisa acontecer uma magiquinha dentro de mim. E para eu sentir isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir de alguma forma. E se eu não consigo garantir simplesmente por acreditar, então eu vou começar a fazer alguma coisa. Só que aí você deixou de ter fé, aí você anulou todo o processo. E por causa disso, ela diz, nós desonramos a Deus com a nossa incredulidade. Quando nós tentamos fazer isso, o que nós estamos fazendo? Desonrando a Deus. Porque nós não estamos acreditando na palavra dele. A esposa chega para você, você pode lavar a louça? Vou lavar. Daqui a pouco ela chega, lava a louça? Vou lavar. Terceira vez, lava a louça. Eu já falei que eu vou levar a louça, não preciso ficar me lembrando todo ano. Né? Não, a gente quer de alguma forma ter essa garantia. Ele está falando assim, olha, quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando a Deus com nossa incredulidade. Meus irmãos, ela conclui esse parágrafo, porventura vocês esperam que o vosso mérito recomende vocês ao favor de Deus? Pensando que vocês conseguem estar isentos do pecado antes de poder confiar em seu poder de salvar? Se esta é a luta que se processa no espírito de vocês, eu receio que vocês não terão força e vão desanimar. Porque em algum momento a gente vai cair e a gente vai se sentir indigno.
E quanto mais expectativa a gente coloca no nosso desempenho, maior vai ser o desapontamento. Aí o que a gente faz? Como a gente não desenvolveu o hábito de buscar a Deus, a gente vai se afastando e ficando com vergonha dele. E com medo de se expor diante dele por causa da nossa incredulidade. Aí a gente faz que nem Adão e Eva, a gente fica com medo e se esconde. Como se Deus não soubesse o que se passa no meu coração, se eu não contar para ele. O problema está com a gente. Verso 6. Agora Paulo vai mudar o seu argumento, né? Então, primeiro foi um argumento teológico, né? Resumindo todo, o argumento teológico dele é o seguinte, olha, Abraão foi justificado antes de realizar qualquer tipo de obra, porque ele foi justificado lá no começo por crer. Se ele tivesse feito alguma coisa, ele teria mérito, mas ele não tem, porque isso é um paradoxo, não pode acontecer. E aí o verso 6 agora, ele vai usar um argumento hermenêutico chamado Gerezá Shauá, que vem da escola rabínica dele, que é o quê? Se uma mesma palavra-chave aparece em 2 textos lá no Antigo Testamento, então ela é mutuamente interpretativa. O que isso quer dizer? Você tem 2 versos distintos, e a palavra mais importante nesses 2 versos, a palavra-chave, aquela palavra que está no centro de tudo, que dá significado a tudo, né, que é a intenção daquele verso, se for a mesma palavra de um outro verso, então você pode usar uma para poder interpretar a outra. Então você vai ver como é que essa palavra é entendida num contexto, e aí você vai pegar isso e vai aplicar no contexto da outra, como chave hermenêutica, ou seja, ok, nesse contexto eu entendi que a palavra fala sobre isso. Então deve ser esse mesmo sentido nesse outro verso aqui também, entendeu? Esse é mais ou menos o raciocínio. Então o que ele vai falar aqui? Ele vai agora citar um salmo de Davi, porque lá atrás, quando ele citou Gênesis 15, ele falou, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Essa é a palavra-chave. Isso foi atribuído, foi concedido, foi declarado, foi considerado como justiça, né? Então, o ato de Abraão ter crido foi considerado como a justiça de Abraão. Agora, Paulo vai dizer o seguinte, é assim também, verso 6, que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus faz o quê? Atribui justiça, é a mesma palavra. É a palavra logizomai, atribuir, considerar, justificar. Então, essa palavra também é a palavra-chave aqui. Então, bem-aventurado, Davi diz, aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Verso 7. O que foi que Davi disse? E aí ele vai citar agora esse salmo. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais irá atribuir pecado. A mesma palavra aqui, atribuir, considerar, acreditar. Você sabe qual foi o contexto que Davi escreveu essas palavras? Ele escreveu essas palavras logo depois da traição que ele cometeu. O adultério, o assassinato, crimes hediondos. Ele ora para Deus e em seguida ele canta. Bem-aventurado aquele que tem a certeza de que Deus cobriu seus pecados e não considerou as suas transgressões. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui, não acredita um débito, digamos assim, na sua conta. Então, mesmo sendo um assassino e adúltero, Davi considera que Deus não atribuiu seus pecados a ele, ou contra ele, mas o perdoou e cobriu as suas transgressões. Então, de acordo com esse salmo aqui de Davi, bem-aventurado não é aquele que tem boas obras creditadas, atribuídas a seu favor. Bem-aventurado é aquele cujos pecados não são atribuídos contra si. Então, o que Davi está falando? Você não é feliz quando Deus reconhece as suas boas ações. Você é feliz quando Deus não joga contra você aquilo que você fez de ruim, cujos pecados não são atribuídos contra você. Então, Paulo vai pegar essa interpretação para dizer que o mesmo aconteceu com Abraão. Deus não considerou os pecados de Abraão. Deus simplesmente foi lá e chamou Abraão independentemente dos seus pecados e falou, Abraão, creia. Abraão creu e isso lhe foi atribuído. Então, se para Davi a atribuição não é ser considerado de acordo com os seus pecados, então Abraão recebeu essa justiça. Deus não considerou os seus pecados. Porque se Davi teve os seus pecados não atribuídos a ele, o que foi de fato atribuído foi a justiça divina. E a mesma coisa vai acontecer ao contrário. Se para Abraão Deus considerou a sua fé e atribuiu a fé como justiça, isso também serve para Davi. Só que Davi não está falando de fé. Davi está falando de não receber a atribuição da culpa. Então você percebe, um tem um sentido, que é não receber a atribuição de culpa. O outro tem o sentido, que é receber a atribuição acreditada pela justiça divina. Paulo está falando assim, Davi explica Abraão e Abraão explica Davi. Então, Deus não considerou os pecados de Abraão e creditou a fé como justiça de Abraão. Deus não considerou os pecados de Davi e creditou a Davi
os créditos da sua própria justiça, da justiça de Deus, da justiça divina. Esse, então, é o argumento hermenêutico que ele vai utilizar para dizer o seguinte, olha, a gente já viu aqui que Abraão foi justificado pela fé, mas se eu for pegar um outro exemplo, deixa eu ver, um exemplo singelo aqui, eu já peguei o pai de toda a nação, que tal se eu pegar o melhor rei de todos os tempos da história de Judá? Paulo não brinca com pouco, né? Ele só escolhe os grandes ícones da história judaica, né? Então, basicamente, o argumento dele é esse, olha, Davi falou a mesma coisa, de um jeito diferente, mas falou a mesma coisa. Ambos falam sobre atribuição de justiça. E agora a gente vai para o verso 9 até o verso 12, onde ele vai usar um argumento histórico, um argumento narrativo. Ele vai dizer o seguinte, olha, esta bem-aventurança de que Davi está falando, né? Ela vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque você pode argumentar assim, tá bom, Paulo, Abraão creu em Deus e ele foi acreditado como justiça. Só que Abraão era judeu, o que não faz sentido, né? Porque Abraão é bisavô de Judá, mas tudo bem. Como é que Abraão vai ser judeu, no caso, de um descendente lá na frente, né? Mas tudo bem. Ele é o pai fundador da linhagem judaica. Por ele ser judeu, é claro que Deus vai considerar ele justo. Ele é judeu, né? O judeu tem mérito. Não, mas tem Davi. Paulo. Davi é o quê, Paulo? Davi é judeu. Um dos maiores judeus de todos os tempos. Se eu só estou citando nome judeu, tem um problema na argumentação de vocês. E agora ele vai contar a história de Abraão para eles. Olha, essa bem-aventurança vem apenas sobre circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque quem que é o circunciso? É o descendente de Abraão, porque a circuncisão começa com Abraão, né? Então somente a linhagem de Abraão vai ser circuncidada. Só que ele diz, o que nós dizemos é, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, e Abraão era circuncidado, né? Só que no verso 10 ele vai argumentar, como é que então essa fé como justiça foi lhe atribuída? Quando essa fé foi atribuída, ele já estava circuncidado ou ainda era incircunciso? Checkmate de Paulo sobre esse argumento. Gente, a circuncisão acontece no capítulo 17, ele é justificado no capítulo 15. Os estudiosos vão colocar mais de 20 anos de diferença entre esses dois capítulos. Mais de 2 décadas se passaram entre ele ser justificado e ele ser circuncidado. Paulo fala assim, dentro da lógica de vocês, quando Abraão foi justificado, ele ainda não era judeu. Porque ele não tinha a marca distintiva étnica do judeu, que é a circuncisão. Então ele diz, não foi no regime de circuncisão, foi quando ele ainda não havia sido circuncidado. Esse é um fato histórico. Verso 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E esse é um dilema muito interessante que acontece no Antigo Testamento, porque os judeus começam a atribuir a justiça à circuncisão. Se eu sou circuncidado, eu sou justo. Só que você vai ver várias vezes os profetas e o próprio Moisés falando, o que Deus se importa é com a circuncisão que acontece no seu coração. Paulo está dizendo o seguinte, essa circuncisão que é feita em vocês, ela deve ser um sinal reflexivo do que já aconteceu no coração. Hoje tem algum evento que acontece na nossa vida que tem o mesmo efeito? Tem o batismo, né? O batismo é essa demonstração da nossa fé. O batismo é a nossa fé? Sim ou não? Ele é um símbolo. Eu posso ser batizado sem fé? Posso. É só eu entrar ali, mergulho e sai. Eu fiz isso uma vez quando eu era criança, o pastor me deu uns tapas na bunda. E eu tenho certeza que eu não saí dali justificado. Talvez vingado, não sei, né? Eu senti a justiça divina, mas tudo bem. Então ele está falando o seguinte, olha, da mesma forma essa ideia do batismo, né? O batismo é símbolo de algo que acontece aqui dentro, mas ele pode acontecer sem esse algo ter acontecido aqui. Nesse caso é só um ritualismo. Não aconteceu de fato o efeito da fé. Da mesma forma a circuncisão. Você é circuncidado como judeu, você tinha, sei lá, 7, 8 dias de vida. Você creu em alguma coisa? Não. Você nem decidiu ser circuncidado direito. Então veja, isso não acontece como obra meritória do judeu. É um selo da justiça de fé, assim como era um selo da justiça de Abraão. E se você for olhar certinho a cronologia da história de Abraão, quando é que Abraão foi circuncidado? No capítulo 17. Por que ele foi circuncidado no capítulo 17? Porque no capítulo 16, ele desconfiou que talvez Deus não fosse cumprir sua promessa. Porque ele já era velho, sua esposa era velha, tudo velho. E ele falou assim, talvez eu tenha uma chance se eu deitar com minha escrava. E aí ele vai lá e engravida a escrava. E os problemas geopolíticos disso você vê até hoje, né? Por causa da descrença de Abraão. Aí Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, vem cá. Você usou o seu negocinho lá, o seu brinquedinho, para tentar cumprir a promessa na sua carne, na sua virilidade, algo que eu havia prometido pela fé. Portanto, agora eu vou colocar um sinal justamente no símbolo da sua incredulidade, no seu bingo-ligo.
Esse é um negocinho. Porque toda vez que um macho da linhagem de Abraão for utilizar esse negócio para necessidade fisiológica, para se deitar, para qualquer coisa, ele vai olhar para aquilo ali como um símbolo e vai se lembrar: eu não devo confiar na minha carne, na minha força, na minha virilidade, eu devo confiar em Deus. É um símbolo que me remete a algo que acontece lá atrás. Da mesma forma o sábado. Né? O que é o sábado? Por que eu paro para descansar? Porque eu confio que não é os 6 dias de trabalho que me garantem qualquer coisa, mas é aquele que criou os 7 dias. Então eu descanso porque eu confio nele. Então eu posso muito bem guardar o sábado, sem trabalhar no sábado, desesperado com os outros 6 dias da semana. Tentando, né? Aí eu não consigo nem descansar direito. Então, esse é o mesmo ponto. É um sinal, é um símbolo da justiça da fé que já ocorreu mais de 20 anos atrás. Coincidentemente, ele vem depois de um sinal de incredulidade. Mas mostrando que Deus já considerou Abraão justo. Né? E isto, ele termina o verso 11 dizendo: isso aconteceu para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, mesmo aqueles que ainda não foram circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a estes. Estes quem? Estes que não foram circuncidados. Verso 12. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então esse é o argumento aqui da história de Abraão. Paulo resume tudo isso aqui em alguns versos para dizer o seguinte: olha, Abraão foi justificado muito antes da circuncisão. É só você ler a história do Antigo Testamento, é só ler a história de Abraão na sequência que você vai ver isso. Portanto, a justificação não pode ser apenas para os judeus circuncidados, porque Abraão não era um judeu circuncidado quando ele foi justificado. A circuncisão é apenas um símbolo da fé que Abraão demonstrou lá atrás. Portanto, se Abraão não foi justificado pela sua etnia judaica baseada na circuncisão, então a justificação também serve para qualquer um que também é incircunciso. Você não pode restringir isso para um nacionalismo. Você percebe que Paulo o tempo todo ele argumenta não só com o legalismo, mas também com um senso de nacionalismo, um senso de clubismo, né, de partidarismo, de pertencimento. Não, essa é a minha tribo, esse é o meu grupo, esse grupo aqui é justo perante Deus, basta eu participar. Porque isso também é um jeito de controle, né? Não, se eu acredito que essa é a igreja que salva, essa é a igreja verdadeira, e quem está aqui dentro é salvo, então basta eu vir no culto, basta eu estar filiado a essa igreja. Que aí eu já tenho pelo menos um pouco desse sentimento de participação. Ele está falando assim, não, porque o que aconteceu, aconteceu no coração de Abraão, na sua mente, e não simplesmente no seu órgão externo. Então esse é o argumento histórico de Abraão. Ele diz, olha, a justificação está disponível para todos, porque Abraão não estava debaixo desse selo ético que vocês criaram, quando ele foi justificado. Agora então Paulo vai para uma sequência de argumentação lógica. Ele vai dizer o seguinte, no verso 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, muito antes de Abraão receber a lei, de obedecer ou de fazer qualquer coisa, ele creu. Portanto, a promessa do herdeiro veio para Abraão pela fé, pela crença. Certo? Verso 14. Se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Paulo aqui ele joga uma sequência de argumentações lógicas, de silogismos. Eu não vou me adentrar tão profundamente, porque a gente já avançou bastante o tempo, mas eu vou resumir aqui mais ou menos qual que é a argumentação que ele faz nesses versos. Certo? Então vamos lá. Deus não fez a promessa a Abraão porque Abraão obedeceu à lei, mas porque teve fé. Certo? Esse é o primeiro verso. Como consequência lógica disso, se os herdeiros da promessa receberam essa promessa apenas por obedecerem à lei, e a promessa foi feita pela fé, logo a promessa se torna inválida, porque uma coisa anula a outra. Se Deus foi lá e prometeu a Abraão, eu prometo a você que vou te dar um filho, tenha fé. Aí Abraão vai lá e engravida Agar, a promessa foi cumprida? Não foi. Porque a promessa era que Deus daria. Ah, mas eu tive o filho, mas essa não foi minha promessa. Então, a tentativa de Abraão de agir anulou a promessa. Basicamente é isso que ele está falando. Se a promessa é que vocês vão ser justificados pela fé, e você tenta guardar a lei para ser justificado, a promessa não vai ser cumprida, porque a promessa é de justificação pela fé. Essa é a argumentação de Paulo aqui. Se os herdeiros receberam a promessa apenas para se obedecerem à lei, a promessa que foi feita pela fé acaba se tornando inválida. Terceiro ponto aqui que ele vai colocar. Todos nós
transgredimos a lei de Deus? Ele diz, né? Porque a lei suscita ira. O que ele está dizendo aqui? A lei não produz frutos de justificação. E ele diz até o seguinte, né? Onde não há lei, não há transgressão. O que ele está dizendo? Se não existe uma lei em determinado local que não diz que você não pode fazer uma coisa e você faz aquela coisa, você não quebrou a lei. Então ele está falando assim, quando a lei aparece diante de nós, e nós lemos, não pode matar. Poxa, matar é errado, eu não posso matar. Então a lei diz que eu não posso fazer isso, não posso. E aí quanto mais a lei vai se mostrando ampla diante de nós, mais a gente começa a perceber o quão longe nós estamos do cumprimento dessa lei. Não foi isso que Paulo argumentou nos 3 primeiros capítulos? Que ninguém é justo o suficiente para guardar toda a lei? E Paulo diz que todos aqueles que não guardam a lei de forma plena e justa são alvos da ira de Deus. Então, quando eu leio a lei, ao invés de entender que eu sou justo, eu entendo que, na verdade, eu sou injusto. Por isso eu percebo que Deus está irado comigo, porque eu não cumpri esse protocolo. Então, Paulo está falando assim, olha, todos nós transgredimos a lei de Deus. Por isso, nós acabamos provocando, suscitando a ira divina. Por isso, a promessa não pode ser nessas condições. Porque nós não conseguimos cumprir essas condições. Então a promessa precisa ser pela fé. Portanto, a promessa precisa ser pela graça. E se é pela graça, então ele já argumentou que a promessa só pode ser pela fé. Se é por obras, ela é cancelada. Na verdade, a lei suscita a ira divina porque ela mostra o quanto nós somos pecadores. Já que não pode ser pela lei, então tem que ser pela graça. Já que não pode ser pela lei e tem que ser pela graça, então a graça é para todo mundo que não guarda a lei. E se é para todo mundo que não guarda a lei, então não é só para o judeu, é para o gentil também. Porque tanto o judeu quanto o gentil não guarda a lei. Não é esse o argumento inicial de Paulo, durante os 3 primeiros capítulos? Então você vê, ele vai encadeando uma sequência lógica para dizer o seguinte, olha, se não é pelas obras de vocês, é pela fé a promessa. E a promessa acontece pela graça. Logo, se é pela graça, serve para todo mundo. Então vocês não podem dividir grupinhos. Portanto, a promessa pela fé consistia em que Abraão seria pai de muitas nações, e não apenas de uma só nação. É o que ele fala aqui no finalzinho, como está escrito. Eu constituí por pai de muitas nações. Ele não fala não te constituir como pai dos judeus. A promessa, desde o início para Abraão é, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a promessa. Se essa é a promessa, logo todos os que creem pela fé participam dessa promessa de Abraão, como seus descendentes. Portanto, quem é o descendente de Abraão? Não é o judeu. Portanto, quem é que é salvo? Não é o batizado. Não é o adventista. É o que crê que Deus o justifica. E ponto, e acabou. Porque eu posso estar sentado dentro dessa cadeira e até hoje eu não acredito nisso. Isso não me torna alguém que vai acessar o céu. É a mesma coisa que ele está falando aqui com Abraão. Portanto, isso está aberto como promessa para todo mundo, porque essa foi a promessa que foi feita. Descendente de Abraão, alvo da promessa, é todo aquele que tem a mesma fé que Abraão teve. Para a gente concluir, então, agora Paulo vai usar o último argumento, que é o argumento da experiência. E é bem interessante porque aqui Paulo faz um quiasmo. Que é o que é o quiasmo? Ele começa um argumento no início e finaliza com o mesmo argumento. E aí o segundo argumento dele é espelhado com o penúltimo argumento. O terceiro argumento dele é espelhado com o antepenúltimo argumento. E no centro está a centralidade do que ele quer dizer. Então faz tipo uma pirâmide de ideias, assim, né? Então vamos lá. Verso 17, segunda metade aqui, olha. Diante daquele em quem Abraão creu. Em quem Abraão creu? Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Verso 18. Abraão, esperando contra toda a esperança. O que isso quer dizer? Todo o cenário diante de Abraão era inviável. Um casal de mais de 100 anos de idade, com uma mulher estéril, no meio do deserto. Cara, o que vai acontecer? Abraão está louco, Abraão acha que tem 25 anos de idade. Diante de toda a esperança que estava ausente, Abraão esperou em Deus. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. O que essa frase quer dizer? Seu próprio corpo já amortecido. É isso mesmo. Já não funcionava direito. E não tinha um negocinho azul naquela época. Ele falou assim, não está nem funcionando mais. Mas Deus prometeu que vai sair um filho daqui. Diante de todo esse cenário, ele tinha quase 100 anos e ainda tinha a questão da esterilidade do ventre de Sara, o verso 19 diz. E o verso 20 ele conclui. Não duvidou Abraão por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus.
Verso 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aqui está aquele ponto que a gente conversou sobre a fé na semana passada. Por que a fé de Abraão é válida? Porque ela está depositada naquele que é poderoso para cumprir o que prometeu. Se a fé dele está em alguém que não tem condição de cumprir, a fé dele não serve para nada. É uma desesperança. Verso 22. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E aí ele encerra o capítulo. Então, para a gente fechar aqui, quais são os argumentos de Paulo? Ele vai fazer agora um paralelo entre o que aconteceu com Abraão e o que vai acontecer conosco agora, que estamos depois de Jesus. Depois do cumprimento da promessa que aconteceu com Abraão, dentro de uma nova promessa. Então ele fala assim, olha, a experiência, o argumento dele é esse, a experiência que Abraão teve, todo aquele que tem fé vai poder experimentar da mesma forma. Né? Então veja, diante de um cenário praticamente impossível, Abraão acreditou na promessa. Essa é a argumentação dele. Né? E aí ele elenca o que aconteceu na vida de Abraão. E eu acho bonito assim, que as palavras de Paulo para Abraão a fé dele não desvaneceu, ele não foi incrédulo. Parece que ele está falando de outra pessoa, né? Mas é assim que Deus considera Abraão, o pai da fé. Isso é maravilhoso. Né? Embora a sua fé tenha vacilado, a questão é que ele não foi incrédulo, ele continuou seguindo, mesmo diante dos seus tropeços. Por quê? Porque a fé de Abraão não estava nele mesmo. A fé não era uma fé de obras, não era um mérito dele. A fé estava atrelada, solidificada naquele que tem poder para cumprir a promessa. Abraão viveu muito da sua vida sobre essa nuvem que pairava sobre a cabeça dele de uma promessa que ainda não tinha sido cumprida. Mas ainda assim, toda a vida de Abraão foi baseada na convicção de que Deus é fiel para cumprir o que havia prometido. Por isso ele avança. Então, quando o Antigo Testamento coloca o selo de aprovação na fé que Abraão teve, essa aprovação ela é fundamentada no reconhecimento de Abraão, não de que ele é capaz, mas na sua confiabilidade em Deus. Abraão não é justificado pela fé que ele mesmo possui. Ele é justificado por causa de quem é o objeto da sua fé. Esse é o ponto principal. Se essa mesma fé for colocada em qualquer outro ser, a promessa não vai ser cumprida. Tá, mas isso aí é com Abraão. E o que isso tem a ver comigo, cristão? Paulo então vai argumentar. Com o cristão acontece a mesma coisa. A nossa fé está naquele que ressuscitou Jesus dos mortos para a nossa justificação. Então ele começa dizendo o seguinte, né, no verso 17. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência a coisa que não existe. E aí no verso 24 ele diz, essa mesma fé também pode operar em nós se acreditarmos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, qual que é o objeto da nossa fé agora? A ressurreição de Jesus. Né? É isso que Paulo está argumentando. Por quê? Deus prometeu que Jesus morreria e ressuscitaria em nosso favor. Isso seria o pagamento pelos nossos pecados. Isso garante a nossa justificação. A promessa é, eu vou dar o meu filho para morrer, e essa promessa está em todo o Antigo Testamento e se cumpre no Novo. Eu vou dar o meu filho para morrer, quando ele morrer, ele vai pagar pelos seus pecados. Só que você só vai saber disso quando ele ressuscitar. Porque quando ele ressuscitar, vai ser a garantia de que o poder da salvação é real. Certo? E a segunda promessa, ou terceira, se você quiser, é que esse ato vai pagar pelos meus pecados. Né? Então, primeira promessa, Jesus vai morrer, vai ressuscitar. Segunda promessa, isso vai pagar pelos meus pecados e vai me justificar. Portanto, se a ressurreição de Cristo é verdade, se essa promessa foi cumprida, o que acontece com a segunda promessa? Ela também é real. Qual promessa é mais difícil cumprir? Ressuscitar alguém dos mortos ou falar que você é salvo? Ressuscitar dos mortos. Se a promessa mais difícil está cumprida, o que acontece com a promessa mais simples? Claro que, né, nos purificar dos pecados não é simples, mas só para dizer que Deus tem esse poder para justificar a cada um de nós. Por quê? Porque Ele tem poder para ressuscitar Jesus dos mortos. Aí você pensa assim, mas eu estou 2000 anos depois de Jesus. Eu não consigo ver isso. Eu não tenho certeza que Jesus ressuscitou, eu não estava lá. Eu não vi isso acontecendo. Como é que eu posso ter certeza da minha salvação se eu não vi Jesus sendo ressuscitado? Aí é que está o ponto, isso é a falta de fé. E isso anula a promessa. Abraão não viu a sua descendência. Abraão não viu a sua terra. Abraão morreu e só tinha Isaac. Isso não é uma grande nação. Ok, o filho estava ali. Mas Abraão foi justificado porque ele creu, mesmo não tendo visto
o que haveria de acontecer. É por isso que lá na Galeria da Fé, antes de falar de todos esses nomes, o que o autor de Hebreus vai dizer? Fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento da garantia daquilo que eu não posso ver.